Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela rádio e TV universitária Unicesumar. A adolescência e a juventude são períodos complicados na vida de qualquer pessoa. As mudanças no corpo e na mente, as ações hormonais, as dúvidas sobre si e sobre o seu lugar no mundo. Além de problemas de autoestima e interações sociais que já são difíceis o suficiente. Assim, as flutuações e oscilações de humor são comuns nesse período. As incertezas, pressões e mudanças repentinas podem piorar essa situação que já é bastante difícil. Essas dificuldades emocionais, o isolamento típico, as mudanças hormonais e até mesmo certa tristeza e rebeldia podem confundir pais e professores com relação aos sinais da ansiedade e da depressão. Para conversar conosco sobre esse importante tema, nossa convidada é Lenara dos Santos Esteves, que atua na psicoterapia para jovens e adultos. Convidada já anunciada, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados possam nos auxiliar positivamente. O Comunidade do Conhecimento está no ar. Esse é o programa Comunidade do Conhecimento, que você acompanha pela rádio e TV universitária Unicesumar. A depressão é um distúrbio usualmente percebido na fase adulta, mas a verdade é que comumente aqueles diagnosticados quando mais velhos apresentam sintomas de depressão ainda jovens. Ela é causada por fatores genéticos, fatores ambientais e fatores sociais. A questão das taxas crescentes de depressão entre os jovens é complexa e envolve uma variedade de fatores. Por mais que não seja possível fornecer uma resposta definitiva, existem algumas razões potenciais para essa tendência. Nossa convidada Lenara dos Santos Esteves, seja muito bem-vinda ao nosso programa Comunidade do Conhecimento. Obrigada, Laine, é um prazer estar aqui. Agradeço a vocês a oportunidade da gente conversar sobre esse tema que é super importante e super atual também, né? Realmente, é super importante e é bom a gente debater esse assunto, né? Mas para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da diferenciação entre tristeza e depressão. Isso é importante, porque a gente tem que entender que a tristeza, ela é humana. Ela faz parte dos processos que a gente vive na vida. Então, se a gente passa por uma perda, se a gente passa por uma mudança, se a gente passa por momentos de alterações também hormonais, igual você estava falando, né? Progressões na vida, todos esses momentos a gente pode sentir uma tristeza normal, que às vezes a gente vai associar a algum acontecimento e às vezes a gente vai falar, nossa, é algo que hoje eu estou mais para baixo, eu não sei de onde isso vem, mas não necessariamente isso será uma depressão, né? Então, a tristeza, ela muitas vezes é evitada na sociedade atualmente porque é uma sociedade que prega que a gente precisa ser feliz a qualquer preço. Agora, a depressão já vai consistir em um momento mais duradouro, mais prolongado e a gente vê prejuízos na vida dessa pessoa. Então, a pessoa não vai conseguir mais dormir bem ou vai dormir demais, alterações no apetite, um desânimo para a vida, não tem energia para fazer as coisas que antes tinha para fazer, não consegue ter nem hábitos de autohigiene, né, de cuidados pessoais. Então, a gente precisa desse diagnóstico diferencial para a gente entender daí quais ações a gente vai precisar ter que tomar em relação a esse quadro que está se apresentando dessa pessoa. E qual forma a gente consegue diagnosticar realmente a depressão e conseguir entrar com alguns meios aí de tratamento? Então, para a psicologia é até importante que a gente traga isso, porque é algo que a gente precisa trazer também para nós como pessoas inseridas numa sociedade, essa sociedade de consumo, que espera também por respostas rápidas, né? Por solucionar situações. A sociedade é muito imediatista, né? Isso. Então a gente já pensa assim, como a gente vai remediar essa situação, né? A pessoa está com depressão e como a gente vai fazer para lidar com isso?
É importante assim, para a psicologia, a gente olha para a depressão, na verdade para esses sintomas, essas manifestações de alguém que está num estado desse, na verdade para a gente olhar o que está faltando ser interpretado. O que essa pessoa não tem como recurso hoje para lidar com alguma coisa que aconteceu na vida dela ou algo que ela está trazendo de muito tempo na vida dela, mas que agora se mostra como algo insuportável dela sustentar. Então, na psicologia, a gente não vai ter tanto esse olhar só para uma doença ou colocar isso como uma psicopatologia, mas principalmente para a gente dar a oportunidade de entender qual narrativa que não está sendo criada em cima de um sofrimento. Principalmente isso. Agora, em relação a um diagnóstico, que também é muito importante, principalmente para quando a gente vê que a própria pessoa se ver nessa situação, uma pessoa que era ativa, que era funcional, que conseguia fazer tantas coisas, agora, quando ela se vê dessa forma, é um choque para a própria identidade. Isso não me representa, eu não sou assim. Então a pessoa fica com medo de ficar perdida nesse limbo. Então também para ela é importante ter alguém que fale, dê um nome para isso. Sim. Além desse sofrimento de falar, olha, você está numa fase depressiva, vamos entender isso, vamos buscar colocar isso na tua história de vida, qual que é a representação disso para você. Então, é importante que o profissional consiga fazer essa leitura, você pode procurar um psiquiatra, um psicólogo, né, profissionais da área da saúde que ajudem nisso, mas principalmente profissionais que sejam especializados, né? Sim. Porque a gente verifica também muitas vezes essa busca por atalhos também, né? De conversar com um amigo que fala, isso é depressão ou isso é besteira, deixa pra lá. Então, também muitas vezes buscar isso em outros lugares não é muito confiável, porque às vezes pode deixar a pessoa mais perdida nesse sentido e às vezes perder a oportunidade de buscar ajuda num momento que ela já precisa se recuperar mais urgentemente rápido, né? Procurar. Sim, com certeza. A gente estava falando aí de crianças e adolescentes e os pais que muitas vezes ficam perdidos e não sabem, acha como mesmo, ou uma tristeza ou é uma bobeira. O que a gente pode dizer para que o porquê de hoje está acontecendo tanto essa parte, tanto de depressão, ansiedade e a tristeza, e ajudar que os pais também entendam isso e que ajude os seus filhos a procurar melhores profissionais e entendam realmente o que está acontecendo. Sim, acho que daí a gente pode entrar no entendimento do que é adolescência, porque realmente existe uma confusão e a gente precisa até ter um cuidado de fazer um diagnóstico de depressão na adolescência, porque a adolescência é um período que o jovem vive muitas mudanças, igual você falou, é um período intenso de transformações. Então a gente tem que entender que, primeiramente, esse adolescente está vivenciando uma transformação de ordem biológica. Imagina, todas essas mudanças hormonais, tudo que ele conhecia como um corpo infantil ficou no passado. Sim. Então ele se olha diante do espelho e não se reconhece, ele está perdido em relação a quem ele é. Mas na verdade ele precisa se perder para ele se encontrar depois numa nova identidade. Então esse adolescente ele abandona uma identidade infantil e está em busca de uma identidade adulta. Isso não é nada simples, né? Então é um período que permeia muita instabilidade emocional. Então, o adolescente, assim, você chega, uma hora ele está super animado, ele quer fazer muitas coisas, ele tem ânsia pelo novo, mas depois também está super aborrecido, está isolado, não quer saber de conversar com ninguém, é agressivo. É aquela fase que todo mundo fala da aborrecência, mas que ninguém sabe o que fazer, muitas vezes, né? Não sabe auxiliar ali esses jovens. E aí, muitas vezes, por ter um pouco essas características muito incomuns dos adolescentes, a gente cai no erro de colocar um rótulo sobre a adolescência e trazer os nossos significados do que é esse período que o jovem está vivendo. E às vezes, não necessariamente ele está vivendo o que você viveu na sua adolescência e o que você entende como a sua adolescência. É um período que muitas coisas emocionais são recrutadas desse adolescente e que também uma coisa me ocorreu aqui, né, que uma coisa que é muito difícil para os pais, que você está perguntando dos pais, como que eles fazem, eles querem se aproximar, eles querem se ajudar, mas o adolescente repele, né? Para conseguir buscar novos modelos, o adolescente se afasta desses pais. Ele desidealiza os pais da infância. Então ele desconstrói, ele precisa ter raiva também desses pais para ele conseguir abandonar isso que ele amava, que era familiar, que era confortável, para ele ir
para esse mundo novo, desconhecido, senão ele não cresce, né? Então, é um período difícil também por causa disso, por esse afastamento e distanciamento dos pais. Mas é aí, então, que ele se redescobre, que ele pode ir em busca da própria identidade. Os contos infantis trazem muito uma questão, assim, desse adolescente, que a gente não vê como adolescente, mas às vezes são as princesas, por exemplo, a Branca de Neve, que foge da madrasta malvada. Sim. Né? Ela vai em rumo ao desconhecido, ela precisa viver essa jornada distante daquele ambiente familiar para ela se redescobrir. E realmente, emocionalmente, inconscientemente, os adolescentes vivem essa sensação de que os pais estão invadindo, de que os pais estão muito em cima, e ele precisa muito se afastar desses pais. Né? Ele quer conhecer o novo através dele mesmo, né? Mas veja que a Branca de Neve, ela sai em rumo a essa jornada, mas ela está muito assustada. Ela se perde no bosque, né? Nos perigos que são os perigos da puberdade, assim, né? Essa falta de limites, esse desconhecimento, porque eles saem de uma super proteção, de estarem nesse ambiente familiar, para esse local que eles desconhecem. Então, eles também estão muito assustados, com muito medo. E aí eles se encontram com o quê? Com os grupos, com os amigos. Ali eles podem ser vistos, ali eles podem ser entendidos, têm a mesma linguagem, né? Começam a desenvolver uma identidade um pouco parecida, gostos parecidos, né? Então esse jovem se encontra ali um pouco com esse respaldo. E acho que a gente pode também daqui a pouco questionar, será que encontram isso hoje em dia? Né? Nas relações, do jeito que estão, né? Como são as relações entre os adolescentes. Mas é para a gente entender assim que são tantas transformações e já é um período de bastante instabilidade. O que a gente pode pensar nesse sentido, né? Como diferenciar uma adolescência que está seguindo um curso que precisa seguir, né? E uma adolescência que já está mostrando aí uma situação mais preocupante, que vai precisar de um auxílio, né? De uma contenção profissional, né? De uma ajuda especializada. Os pais, principalmente, conseguirem dar um espaço necessário para esses jovens que estão em formação, mas ainda assim continuar sendo os representantes de limites. Né? É aquela deixo, mas fico aqui na retaguarda caso precise de alguma coisa, tô sempre olhando, né? Então não é a gente tirar todas as instituições da cena, deixar o jovem viver o que ele quer viver. É conseguir ainda assim apresentar coisas que são estruturadas. Então, esses adolescentes, eles estão buscando se experimentar, viver novas coisas, mas eles estão buscando esses limites, essas bordas que vão definir quem eles são, né? Vão definir a própria personalidade deles. Se eles não encontram essas bordas na sociedade, no celular, em jogos, eles ficam totalmente desamparados, eles ficam sem uma personalidade, sem uma identidade também. Eu quero conversar mais sobre esse assunto que está muito bom, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar. Tenho como convidada Lenara dos Santos Esteves, psicóloga que atua na psicoterapia para jovens e adultos. E agora, vamos continuar esse papo que está muito bom e falando sobre os adolescentes. E aí você já tinha conversado e falado um pouco dessa fase do adolescente, né, de se desabrochar. E essa parte do adolescente atual, ela está sendo prolongada, você acha? Acho que a gente pode entender, sim, que até alguns adultos... como a adolescência apresenta muito idealmente essa fase onde a gente não tem limites, onde já não... O adolescente, mesmo que esteja se tornando um adulto, não tem muitas responsabilidades, principalmente hoje em dia a sociedade que nega o envelhecimento tem um olhar de que quer se inserir nessa realidade adolescente. Para os nossos adolescentes, sim, acho que a gente acompanha uma dificuldade muito grande de elaborar. Então, a gente estava falando até das instabilidades emocionais.
desse adolescente que vai precisando dessa continência emocional para se tornar alguém. O que tem acontecido? A gente não está conseguindo verificar essa diminuição na instabilidade emocional justamente porque eles não estão conseguindo ancorar a subjetividade deles, não estão conseguindo se encontrar, né, nas suas identificações, e a gente pode pensar assim, esse prolongamento da adolescência com uma dificuldade de encontrar modelos que sustentem a própria identidade. Hoje em dia, quais são os modelos que os jovens têm? Às vezes, youtubers, às vezes vão buscar identificações através de jogos. Aquilo que a gente vê na internet, muitas vezes pode não necessariamente justificar como algo que as pessoas estão mentindo, né, sobre o que são, mas estão recortando partes da sua vida para apresentar. E o adolescente que chega ali e pega isso como modelo, imagina que essa vida idealizada é a vida que ele precisa ter. É a vida ideal, é a vida real, né? Sim, e aí viver nesse mundo virtual, onde as identidades não são reais, deixa esse jovem muito confuso em relação ao que ele pode se tornar, porque tentando se tornar isso, ele não consegue. E aí ele precisa criar uma identidade falsa, né? Uma identidade que é para o outro. E aí você acha que quando ele cai nessa realidade do que, né, não é a realidade, ele cai em frustração e aí pode acarretar mais depressão? Com certeza, com certeza. Porque viver nesse ideal de onipotência, de fantasia, não se sustenta o tempo inteiro. Em algum momento vem a realidade e choca esse adolescente com o que ele estava construindo na imaginação dele, né? E aí, não conseguindo lidar com essa realidade, eles se veem em sentimentos de desamparo, principalmente de vazio. Então, muitas vezes a gente não vê uma depressão de tristeza intensa, de choro, mas muitos relatos de adolescentes que falam não sentir nada, não conseguir entender, né, um sentido para a vida, não conseguir ver felicidade, porque a felicidade foi construída como algo tão distante, tão irreal e tão fugaz que eles não conseguem ter essas experiências, né? Outro assunto que eu queria abordar também é a parte deles não conseguirem ouvir o não, hoje em dia. O que a gente pode auxiliar tanto os pais, professores que lidam com esses adolescentes nessa questão de realmente eles não conseguirem ouvir o não? Acho que a gente precisa, como eu sempre trago, né, pensar nesse contexto. Assim como olhar só para o adolescente não funciona, porque a gente precisa olhar para todo o entorno, o que acontece na família, o que acontece nas relações, o que acontece no ambiente dele. Olhar para esse não é olhar como que isso está construído. Dentro da família existem regras, né? Existe um funcionamento, existe uma rotina. Às vezes trazer um não para um adolescente que não viveu essa estrutura dentro de casa, não viveu isso com os pais, vai ser algo totalmente diferente e uma coisa que ele está despreparado para lidar. Muitas vezes é mais fácil deixar esse adolescente que pode ser muito difícil de lidar, né, que é difícil dos pais entenderem, é mais fácil deixar ele lá nas redes sociais. Vendo, assistindo seu filmezinho, no mundo seu desenho, virtual dele, né? E aí, quando a coisa está saindo do controle, essa família intervém e coloca limites onde não existiu base para isso. Então, são situações. O que a gente pode pensar é assim, que é uma coisa muito importante que a gente traz na psicanálise, a bagagem que esse adolescente, que esse sujeito traz. Como que foi construída a relação dele desde a infância? Como que foi a relação dele nas primeiras trocas relacionais, como mãe, bebê, depois a inserção na família? Como que é a relação dele com os amiguinhos desde pequeno, né? Como que foi sendo desenvolvido isso e como que essa criança foi vivendo as interdições, que são as proibições, os nãos? Foram apresentados? Ou foi uma criança que não teve frustrações, né? Foi uma criança onde tudo foi dado, onde a criança que está chorando
ali comendo alguma coisa no restaurante, dando trabalho para os pais e aí já se apresenta um tablet, já se apresenta alguma coisa para essa criança não lidar com esse sentimento. Então, aí a gente vai querer apresentar para esse adolescente lá na frente um não que ele não viveu? Será que a gente não precisa repensar também coisas anteriores a isso? Porque a gente pensa assim, o adolescente é um problema, ele por causa da sociedade, por causa do que ele se envolve, é difícil a gente intervir, ele não aceita o não, ele não aceita a frustração, mas espera lá. Esse adolescente surgiu agora... Isso foi apresentado lá atrás, realmente. Né? Ele tem uma construção emocional de uma vida inteira. Então, por isso que a gente, na terapia, vai olhar para tudo isso. Para a apresentação de modelos que talvez não foram apresentados, que tragam a importância de apresentar limites, apresentar uma estruturação, e não como uma coisa assim de agora você está proibido de fazer isso. Mas do entendimento do adolescente que os limites protegem, né? O limite é o que limita. É só com o limite que ele também vai conseguir estabelecer... É aquela barreira que você tinha comentado antes, que ele vai conseguir estabelecer a própria subjetividade dele, porque senão ele fica perdido, né? Ele fica numa coisa sem fim, em busca dele mesmo e não se encontra em nada. Lenara, a gente estava conversando aqui nos bastidores justamente do envolvimento da família na terapia que você... ajuda e auxilia esses adolescentes. Como que funciona essa terapia familiar? Existem momentos que a gente pode se utilizar desse momento com os pais, de responsabilizar, de inserir os pais nesse tratamento e que tem produzido, assim, ricas construções nesse ambiente da terapia. E existem, propriamente, as terapias que são familiares. A terapia familiar vai envolver todas as pessoas do ambiente familiar e aí não se tem uma pessoa como especificamente sendo a pessoa que está em psicoterapia. Então é uma outra modalidade. Agora, a modalidade onde o jovem faz o acompanhamento, em alguns momentos eu tenho visto assim que tem sido muito interessante a família participar, porque nesse momento a gente consegue auxiliar que conflitos sejam ditos, né? Experiências sejam vividas que não têm conseguido viver nesse ambiente familiar. Então, os pais vêm para a terapia com a visão deles, o entendimento deles, e a gente vai nomeando coisas que eles não entendem desse adolescente, vai auxiliando esse adolescente a ser ouvido pelos pais, vai construindo esses significados que não existem ali dentro da família e que isso muitas vezes gera um afastamento muito grande, traz um sentimento muito de impotência dos pais, de não entenderem essa nova identidade que está surgindo ali, né? Não estão conseguindo até desidealizar esse filho que eles construíram na cabeça deles, então não é o filho que eles conheciam, não é o filho que eles queriam. Então a gente vai ajudando a construção de toda essa narrativa familiar e essa comunicação que muitas vezes não existe ou que está prejudicada até por essa fase complexa, né? E é interessante assim que parece muitas vezes que o adolescente ele não está nem aí, que ele não quer saber de nada, mas depois dessa intervenção com a família, geralmente eles vêm depois nas próximas sessões sozinhos e falam assim, olha, a conversa que a gente teve tal resultado em casa, depois disso minha mãe passou mais tempo comigo, legal, depois disso meu pai me entendeu naquilo que ele não conseguia e às vezes até se queixam também. Ai, não mudaram em nada, né? Não melhoraram em nada. Isso mostra que o adolescente, por mais que ele se afaste dos pais, eles ainda são objetos de identificação. Eles ainda são modelos muito importantes e uma estrutura super importante para o desenvolvimento de quem eles vão se tornar. Eles vão se transformar a partir desses modelos familiares, mas eles vão encontrando novas identificações, novos modelos, como a gente estava falando, mas eles vão utilizar a grande base disso, da família, né? Então a gente também não pode dizer assim que esse adolescente ele rompe completamente com a família. A família precisa estar presente, a família precisa estar por perto, né? E esse seria um desenvolvimento esperado, né? O que a gente gostaria que tivesse. Lógico que existem diversas realidades, né?
diversos tipos de família, mas esse seria assim um curso que a gente pensa assim que se aproximaria mais de um curso saudável, assim, desse processo de elaboração e criação dessa nova identidade. E que faz toda a diferença, né? Faz. Lê, eu queria muito te agradecer por estar aqui e falar de um assunto tão importante, né? Um assunto tão atual e tão importante. E dizer obrigada. Você sabe que você mora no meu coração. Lenara é minha amiga, nós somos amigas há 25 anos, tá? Nos formamos aqui no Colégio Objetivo, depois cada uma aí tomou seu caminho, mas ela é sempre maravilhosa, sempre muito certa ali nas suas colocações. Obrigada. Eu agradeço, acho que esse é o início de uma conversa, né? Início de construções e entendimento sobre, muitas vezes, aquilo que a gente não conhece, que é o outro, né? Esse outro que tem muitas coisas, muitas construções, muita história, né? E isso ajuda a gente a olhar toda essa construção psicológica que existe por trás de manifestações, né? Por trás de sintomas, ansiedade, depressão, como a gente conversou. Então isso serve também para os adultos, né? Com certeza, a gente vai conversar mais sobre isso, viu? Com certeza, foi um prazer. Obrigada. Conversei com Lenara dos Santos Esteves, ela que é psicóloga e atua na psicoterapia para jovens e adultos e veio falar sobre ansiedade e depressão nos jovens e adolescentes. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas estaremos sempre na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar. Até uma próxima oportunidade.